Bom, e a segunda, ela foi já de manhã, uma coxa de retalhos aí, com declarações do Pazuello, com a entrevista do Dimas Covas, do Butantan. E vem a notícia, olha, era para ter chegado no dia 12 um carregamento da China com insumos. E esses insumos não chegaram, não houve carregamento algum. E parece que está lá no aeroporto, na China, a carga de que o Brasil precisa, e não só o Butantan, mas também lá na Inglaterra, o pessoal que trabalha com a vacina de Oxford, também aprovada pela Anvisa ontem, esse pessoal precisa de insumos chineses. E também nada saiu da Inglaterra em direção ao Rio de Janeiro. O avião que era esperado não veio e não houve maiores explicações senão essa. Olha, a China está nos devendo insumos, diz o pessoal lá na Inglaterra. Aqueles que trabalham na Universidade de Oxford com a produção da vacina. E, obviamente, a AstraZeneca se manifestou dizendo que não tinha muito o que fazer, porque ela precisa desses insumos. É claro que chegará um momento em que a Fiocruz produzirá sozinha essa vacina da AstraZeneca de Oxford. E o Butantan, sozinho, inclusive com capacidade, tudo indica, de 1 milhão de doses por dia da Coronavac. Mas o Butantan tem hoje material suficiente para a produção até o final de janeiro. E depois? Até porque já há pressão dos estados. Ontem, Ronald e Sônia, nós conversamos aqui. Ainda era jornada esportiva, mas obviamente já no terceiro tempo mudamos o tema, conversamos. Foi uma entrevista em que estivemos com a Maju Arruda Leite, com o João Paulo Capelanes, com o Wellington Dias, que além de governador, né, governador do Piauí, ele é o coordenador desse grupo de governantes estaduais no que se refere ao assunto vacinação e combate à pandemia, combate aos efeitos da pandemia. E o Wellington Dias disse o seguinte, ele receberia 65 mil doses, porém ele estava dizendo o seguinte, eu espero que seja uma primeira carga para a primeira dose. A ideia dele não é, porque muita gente tem defendido, né, a ideia de que, como é preciso vacinar muita gente o mais rapidamente possível, seria interessante, na opinião de alguns cientistas, médicos, que houvesse a postergação da segunda dose e mais gente tomasse a vacina, não é? E aí, em vez de 21 dias, haveria um prazo maior. Isso no caso da Coronavac, porque a da AstraZeneca, de Oxford, o período é bem maior, 3 a 4 meses entre a primeira e a segunda dose. Então você pode fazer um planejamento mais adequado. No caso da Coronavac, o que está prescrito é que as pessoas tomem a vacina e 3 semanas depois tomem a segunda dose. A maioria dos médicos com quem conversamos, a maioria se diz contrária. Acha que é uma aventura, que o correto é seguir o que está prescrito. É seguir o protocolo referente a essa vacina. Portanto, 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Inclusive a doutora Margarete, como é que é o sobrenome dela, Ronald e Sônia, do Rio de Janeiro, que já vejo já para você, que é uma sumidade em infectologia. A Dalcomo, é aquela não é que todo... ela mesma. O Vitor nos lembrou aqui, a Margarete Dalcomo. Exato, conversamos com ela ontem à tarde e ela foi categórica. Ela falou, olha, eu defendo que se siga o protocolo, não é? E a gente tem de ouvir essas pessoas, porque não adianta eu, curioso, leigo, sem nada, falar, não, pode ser depois, não sei nada. Como é que eu vou falar que pode ser daqui 21 dias, daqui 1 mês, daqui 3 meses? Não posso, não tenho nada para falar sobre isso. Tem de ouvir quem conhece, quem estuda. E ela disse que ela não concorda com essa ideia, não é? Então, o Wellington Dias falou pra gente, olha, estamos esperando que sejam 61 mil doses para a primeira carga, não é? E, portanto, o equivalente para a segunda carga 21 dias depois. Mas ele não tem essa certeza. E diz também que, claro, a parte operacional, não é?
embora o governo do estado trabalhe com toda a logística, distribuição, auxílio aos municípios, a parte operacional será dos municípios. Dos municípios. É lá na ponta, em cada cidade, em que haverá um funcionário municipal, embora, claro, com apoio estadual, ele garantiu, para a vacinação das pessoas, né? E, obviamente, num primeiro momento, profissionais de saúde, etc., e depois todas aquelas definições estabelecidas como prioridades, inclusive prioridades etárias, né? Agora, há um outro problema, hoje inclusive está no painel da Folha, e o Ronald e Sônia obviamente viram, o Vitor também, acredito que muitos ouvintes da Bandeirantes leram o que está lá, que a Camila Matoso escreveu a respeito de um incômodo de governadores com o início da vacinação em São Paulo, né? Então, muitos governadores, eles têm um grupo de WhatsApp, que a pandemia produziu aí, o grupo de WhatsApp. Não é só a gente que tem grupo de WhatsApp dos jornalistas, os governadores também têm, Zaida. Tem e mesmo eles sabem que o Dória lê o que está ali, né? E muitos reclamaram. Inclusive nessa solenidade convocada às pressas, uma coisa improvisada pelo Pazuello, o Dória não foi, né? Mandou o vice-governador. E até porque ele, Pazuello, ontem inclusive houve provocações mútuas, aquela bobagem toda que já conhecemos. Agora, essa história do incômodo é um troço esquisito, porque o Brasil, de fato, se acostumou em não ser federação. Ele só é federação no papel, né? Você imagina se nos Estados Unidos ou na Alemanha, a Alemanha que é muito menor que o Brasil, mas funciona como federação, você tem 16 estados, né? Vamos chamar assim. Na Alemanha unificada, né? São 16. O governador quer nem saber se ele tem a vacina lá, ele começa, não é? Porque ele tem que dar satisfação ali ao povo para o qual ele responde. E nos Estados Unidos, menos ainda. Imagina que o governador do Texas vai se preocupar se o governador do Wyoming não vai gostar dele fazer isso ou aquilo. Isso não existe. No Brasil, sim, né? A ideia de não, temos de começar juntos, porque senão tal governador vai ganhar uma visibilidade que não é adequada. Porque todos os governadores, como disse o Caiado para a Sônia Blota, todos os governadores estão lutando pela vida das pessoas, disse o Caiado. E, portanto, ninguém tem de aparecer no alto do pódio como campeão em defesa da vida. Porque, de fato, nos acostumamos com essa ideia de não sermos, embora um país gigante, não sermos uma federação de fato, né? É tudo centralizado. Tanto que nós temos aqui uma coisa que eu já falei para o Delfim Neto, ele aprovou na época e eu disse para ele que aquilo foi um grave erro, foi o CONFAS. Ou seja, para você reduzir imposto de uma mercadoria no estado, você tem de ter a aprovação da maioria dos secretários de finanças e economia dos estados. Então, um estado que não produz carro, ele vota se você pode ou não reduzir os impostos que você cobra dos carros produzidos no seu estado, né? Então, o Brasil, de fato, abominou, desde o Getúlio Vargas, que centralizou o poder, abominou a ideia de federação, na prática. No papel e nos discursos, somos uma federação, mas não funciona assim, né? Então, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. O Dória faturou politicamente, mas é óbvio, né? O Dória, ele pensa na presidência da República desde quando ele era prefeito de São Paulo, ou entre a eleição, e ele se embriagou politicamente com aquela vitória em primeiro turno, né, inesperada. Institutos de pesquisa não previam aquela vitória fácil. Ele ganhou no primeiro turno, que nunca aconteceu em São Paulo, só com ele, desde que há, óbvio, 2 turnos. E ele imediatamente começou a projetar uma carreira política que desembocaria na presidência. Embora talvez, se um dia ele for eleito presidente, talvez no dia seguinte ele comece a pensar na Secretaria-Geral da ONU, né? Mas o fato é que ele faturou, ele pensa nisso o tempo todo. Até em pormenores. Quando o Dória fala assim, brasileiros de São Paulo, isso não é à toa. Dificilmente você vê ele falar paulistas, né? Ele fala brasileiros de São Paulo. Até esse pormenor, né, faz parte da ideia
com a qual ele lida a cada instante de chegar à presidência da República. E, além disso, isso levou, inclusive, a fazer o que fez com o Alckmin, quando tentou ser ele o candidato do PSDB à presidência, sabendo que o Alckmin era o candidato do partido, naturalmente, né, pelas lógicas da política brasileira. Não deveria haver primária e tal, mas não tem. Ele seria o candidato natural. E era o cara que pegou Dória pelas mãos e levou para a prefeitura, ou levou para a eleição, não é? Porque o Alckmin teve de enfrentar barreiras imensas dentro do PSDB para fazer do Dória candidato. E enfrentou e fez candidato e ele ganhou. Mas não pensou duas vezes em tentar ser ele, Dória, o candidato à presidência da República, atropelando o Alckmin. Não conseguiu, mas é o seu sonho, não é? Então o Dória pensa em ser presidente da República o tempo todo. Cada gesto, cada palavra está relacionada com esse objetivo. E é óbvio que ontem ele não perderia o palanque, não é? Então ele falou do dia D, que muita gente entendeu como D de Dória, o H como H de Hospital das Clínicas, né? Na referência lá ao dia D e hora H que o Pazuello falou. E o Pazuello não tinha a menor ideia de qual seria o dia D e muito menos a hora H, né? Ele não tinha a menor ideia. Aliás, o Pazuello não tem ideia de muitas coisas, né? Agora, isso, diante do que foi anunciado ontem, diante da decisão da Anvisa, isso obviamente era algo esperado. Ninguém deve se surpreender. Olha, o Dória está usando politicamente. Todo mundo sabia que ele faria, não é? A vitória do Bruno Covas foi comemorada pelo Dória fazendo um discurso para a presidência da República. Isso é claro. Todo instante ele se move nessa direção. Isso está na cara, ninguém se surpreende com isso. Só que esse não era o assunto primordial ontem. Esse era o efeito colateral, que todo mundo sabia que haveria. O fato é que a Anvisa aprovou algo que, puxa vida, existe, né? Há muitas dificuldades. Ontem, primeiro, claro que é esquisito uma agência responsável pela aprovação de medicamentos, de tudo, hein? Você não coloca nada numa prateleira de farmácia sem a Anvisa falar ok, não é? E muitas vezes demorando bastante, tanto que eles falaram ontem que foi uma decisão recorde em termos de tempo. Foi recorde pela urgência da situação, não é? Mas no final o presidente da Anvisa disse o seguinte, porque isso é terrível no Brasil, aliás não só no Brasil, né? Mas a decisão da Anvisa, e não sei se vocês notaram isso hoje, Sônia e Ronald, porque eu já notei, já levou muita gente a relaxar, né? Agora tá tudo bem. Agora uma pessoa que não tem a menor ideia de quando ela vai tomar a vacina, ela não tem a menor ideia, ela não está em grupo de risco, em faixa etária, ela vai ter que esperar para burro para tomar a vacina, ela não tem a menor ideia, mas ela já falou, bom, tá, esse problema já foi resolvido. Não foi. E ontem, o presidente da Anvisa fez questão de ressaltar isso. Ele ainda comparou a máscara com o elmo, já que é feita essa analogia com guerra. Ele usou essa expressão elmo, falando da máscara, né? E falou do álcool em gel como a luva protetora. Ou seja, ele fez questão de dizer, está aprovado, mas não mudou nada no seu dia a dia. E não é porque ele deseja que não mude, é porque não mudou. Até porque pode piorar, né, Zaidan? Pode. Se a gente for falar dos próximos dias, pode piorar, porque os números são absolutamente superlativos, né? E a tendência, inclusive, pelos números do estado, do município, como a imunização ainda vai demorar para ser percebida, a tendência é que piore ainda no curto prazo. Nós passamos o teto hoje, no estado de São Paulo. Pois é. Brasil, e então... tivemos... E já foi a pior semana passada, né, Sônia? Foi a pior semana, Zaidan. Pior semana. O começo desta já mostra sinais de preocupação. E é o que o Ronald falou agora. Vai piorando. E se você achar que a vacina resolveu já, mesmo que você não tenha nem ideia de quando vai tomar, quer dizer, é uma abstração, né? O que é osmose? Você olha para a vacina na televisão e está protegido? Não, você tem de tomar. Antes de tomar, não aconteceu nada. Você tem de tomar os mesmos cuidados que tem tomado até aqui. Espero que tenha tomado, né?
porque o risco continua, inclusive com essas mutações aí, com uma proliferação muito mais rápida, né? Mais agressiva do vírus. Então não há a menor dúvida que esse é o momento de ter cuidado, né? Porque a grande notícia, ela não mudou a realidade, ela apenas é o aviso, a materialização daquilo que tanta gente idealizou e imaginou, que é a proteção chegou, a proteção capaz de fato de fazer com que as pessoas não peguem esse troço, né? Agora, que haveria exploração política do Dória, é óbvio, né? O Dória, repito, cada discurso dele tem essa direção. A expressão brasileiros de São Paulo não é à toa. Não é vou usar uma marca, como o Collor falava, minha gente, né? O Sarney, brasileiros e brasileiras. Não é isso. Não é marca pessoal. Né? É algo para ficar ali na mente das pessoas. Não é? O brasileiros de São Paulo, então as pessoas dos outros estados que estão em São Paulo e seus parentes que estão lá nos outros estados e tal. É uma referência aos brasileiros, porque ele não quer falar só aos paulistas, ele quer falar só aos brasileiros, mas toma cuidado de falar brasileiros de São Paulo. Então estava na cara que ele usaria. E o Pazuello passou o recibo, né? Não, nós poderíamos ter feito aqui uma primeira vacinação, mas não quisemos fazer marketing. Deveria ter feito a primeira vacinação. 10 pessoas, 20 pessoas, uma pessoa. Deveria ter feito. Seria um sinal para o país inteiro. Olha, o governo federal também está vacinando e acredita que esse é o caminho que temos. Não há alternativa. Não há alternativa. Claro que ao longo do tempo vai chegar a vacina da Índia, né? Haverá produzida na Índia, não é concebida lá, mas produzida lá, vai chegar. Logo o governo indiano consegue driblar a resistência, porque as pessoas estão dizendo, peraí, você tem 1 bilhão e 300 milhões aqui, você quer entregar vacina para os outros? Aliás, o México está fazendo isso, hein? O México está fazendo isso, atendendo a um pedido da ONU para que países paupérrimos, que não podem comprar nada, recebam vacina. E o México está abrindo mão de partes da vacina que tem, embora, disse o López Obrador, acreditando na promessa de que o México receberá a contrapartida, ou seja, que depois chegará vacina na mesma quantidade em que ele entregou, mas ele vai entregar. Uma atitude solidária do governo mexicano, né? Mas a Índia, a pressão política foi tremenda para que não houvesse entrega antes de garantir a vacinação dos indianos. O governo federal deveria ter feito já. Até porque isso encerraria a celeuma infantil de pré-primário, né? Começou lá antes, tinha de começar todo mundo junto. 1, 2, 3. Todo mundo vacinando. Pô, peraí, isso é infantil. Já viu, né, a vacina pronta lá em São Paulo, então é simbólico. Houve uso político? Houve. O Dória vai usar? Vai usar isso e outras coisas. Como o Bolsonaro vai usar isso e outras coisas. Como o Lula, como o Ciro Gomes, que hoje conversou com o Datena e já virou uma parte da metralhadora giratória pro Dória, porque ele sabe que foi um evento político. Então o Ciro hoje já bateu no Dória. E bateu pesado, né? Porque falou, peraí, esse cara ganhou uns pontos aqui, não é? E ele tá na mesma corrida que eu. Xadrez, né, Zé? Xadrez, o gambito da rainha, né? Como a gente fala. Exato, né? exato. Já virou a Mas é que Dória, porque opa, é isso que você estava falando. Não, que você estava falando do Ciro, do Dória, que a coisa foi política. Mas assim, de qualquer forma, políticas à parte, nesse caso específico da vacina, quem saiu ganhando foi a gente, né? A ciência, colocaram no mercado uma vacina bacana e eu concordo com você quando você diz que o governo federal tinha tudo para fazer a primeira vacinação, inclusive lá no começo, quando o Butantan começou a produzir. E mesmo com o governo do estado de São Paulo fazendo disso, enfim, seu mote, o governo federal, não, estamos do lado da ciência, vamos vacinar os brasileiros. Poderia ter pego isso e nadado de braçada, isso tudo não estaria acontecendo. Então, essa pressão que o governo de São Paulo, que o Dória exerceu aí em torno dos governadores, a campanha de vacinação foi antecipada. Hoje, às 5 horas da tarde, o Brasil entra numa campanha de vacinação. Ou seja, teve que haver uma briga política, né?
com uma motivação para que essa vacina acontecesse. E ontem foram todos os louros, a vacinação, a felicidade da Mônica, os brasileiros que acompanharam em rede nacional com lágrimas nos olhos, uma enfermeira de 54 anos que está na linha de frente tomando a primeira vacina, realmente foi um golaço. E isso, o ministro passou o recibo, fez esse ato simbólico hoje, que já era uma coisa para ter acontecido, né? Estamos do lado da vacina, vamos vacinar os brasileiros, mas isso só foi motivado porque começou ontem aqui em São Paulo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, vai começar hoje à noite, né? E 9h30 da noite está previsto lá no Rio Grande do Sul. Agora, o Dória e o Bolsonaro, eles não são gênios da política, né? Eles cometem erros primários nesse embate entre eles. Por exemplo, Bolsonaro na sexta-feira disse, mais uma vez, aquela entrevista para o Datena, que reproduzimos aqui, a vacina do Dória. E antes já havia dito isso várias vezes, a vacina do Dória. E hoje ele já falou, não é vacina de governador nenhum, é a vacina do Brasil. Isso quando não chamou de vacina, né? Vacina, todos os preconceitos exato, que a Coronavac já sofreu desde o começo por ser chinesa. Não, e o mais grave, quando houve a morte de uma pessoa que estava ali entre os voluntários. Isso, né? isso. Aquela reação pusilânime. Né? Bolsonaro estava certo, né? Ele usou essa exato. expressão. Aliás, hoje o diretor do Instituto Butantan de Mascovas deixou muito claro, falou assim, a gente fica nessa relação super estridente com a China, usando expressões desse tipo. A vacina de Oxford depende de insumos da China também. É nesse nível que a gente vai manter esse relacionamento, colocando cada vez mais lenha nessa fogueira. A gente vai precisar desses insumos. Aliás, eles estão faltando para que o Butantan possa, em breve, produzir aqui mesmo a própria vacina. É aquela história, né? É preciso separar as coisas. O governo da China, na minha opinião, eu estou falando por mim aqui, o governo da China é execrável. É uma ditadura canalha. Só quem teve lá sabe. Mata, arrebenta, né? Que está estendendo agora a sua repressão para Hong Kong. É um regime totalitário. E muita gente, inclusive, naquela infantilidade, né? Eu sou contra os Estados Unidos. É uma coisa que culturalmente se expandiu pelo mundo. Dizem que foi a única vitória da União Soviética na Guerra Fria, né? Foi sustentar e expandir a ideia do imperialismo americano. Então, o imperialismo esquisito, porque é um império que não tem terras, né? Para além do seu próprio território, a não ser Guam, umas ilhazinhas por ali. Mas o fato é que o regime chinês é execrável. É uma ditadura sanguinária, regime totalitário, é ditadura pra valer, a mais grave. O 1984 do George Orwell parece um conto infantil perto do que se vive hoje na China. Então é preciso ir devagar com essa história. Agora, você mantém relação comercial, você não leva isso em conta, como todo mundo faz. Inclusive os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todo mundo tem relação comercial com a China. Até como tem com a Arábia Saudita, entre outras ditaduras. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Que a China é um regime totalitário expansivo. Guardando as diferenças absolutas que existem. Claro. Não, e nós, como jornalistas, a hora que a gente pisa lá, a gente sente mesmo como é que funciona a coisa. Não tem essa coisa de entrar em rede social para buscar informação, mandar e-mail para... Nada. É a regra deles. Você tá no país deles, você tem que seguir a regra deles. É bem complicado. Bem complicado. Agora, no caso dos insumos... você precisa dos insumos, eles vêm de lá, você decide, eu vou comprar, vou. Então se vai comprar, você tem de tocar o negócio como negócio, né? Tanto que, como disse o Ronald, e a gente estava dizendo aqui que a AstraZeneca está lamentando a demora na entrega dos insumos chineses para que ela possa mandar para o Brasil a primeira carga da sua vacina, né? E o jogo político aqui segue, e o Dória, por sua vez, só para encerrar aqui, que ele ia fazer um discurso político, todo mundo sabia, né? Mas ele se empolgou e ele me lembrou uma coisa que o Ronaldo falou. Ronaldo, camisa 9, Ronaldo Fenômeno. Depois da Copa de 2002, Brasil campeão, o Filipão fez uma crítica ao Ronaldo, né?
E o Ronaldo disse o seguinte: tem gente que não sabe ganhar. Porque sempre usaram aquela frase, tem gente que não sabe perder, né? E o Ronaldo falou, tem gente que não sabe ganhar. Foi a resposta que ele deu ao Filipão. O Filipão era até campeão do mundo e ele, Ronaldo, o artilheiro da seleção. E às vezes, empolgado, embriagado pela vitória, ou pelo que consideram uma vitória, acaba indo além do que deveria ir, né? Então o discurso do Dória teve isso. Ele perdeu uma grande chance de fazer um discurso que poderia engrandecê-lo, inclusive, como figura política. Não, ele não saiu da vala em que seus discursos estão, né? E o Bolsonaro, por sua vez, depois de passar meses falando na vacina do Dória, hoje disse que a vacina é brasileira. Ou seja, haverá um momento em que o Brasil estará livre da pandemia, o vírus estará domesticado, não desaparecido, mas domesticado, mas a tragédia política brasileira, esta não irá desaparecer tão cedo.